Jesus olhou para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus olha para cada um de nós, dia a dia, e faz a mesma interrogação: você me ama? De fato você me ama? Pedro respondeu na lata: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Só que não convenceu muito a Jesus. E ele repetiu a pergunta mais 2 vezes: Pedro, tu me amas? João capítulo 21, versículos 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Oh, glórias! Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta palavra tão poderosa. Te glorificamos, meu Deus, porque somos também interrogados. Tu nos interrogas se nós o amamos, meu Deus, e a nossa resposta seja positiva para a tua honra e para a tua glória. Senhor, fala conosco nesta noite, é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Queridos, quando nós observamos a história de Cristo Jesus, deparamos com aquele que foi prometido à humanidade, o prometido à humanidade, o Messias, aquele que nasceu de mulher para que, através dele, tivéssemos a salvação. Ele chamou pessoas para andarem com ele. Jesus chamou homens que não eram especiais, homens que não eram famosos, eram pessoas simples, talvez iguais a nós. Pessoas, amados, que eram trabalhadores, humildes, de diversas classes sociais, mas o que eles tinham em comum conosco, irmãos, amavam o Senhor. Eles amavam o Senhor. O Senhor tinha um propósito na vida daquelas pessoas e eles ouviram a voz do Mestre e dedicaram-se ao Criador, dedicaram-se ao Messias, andaram com o Messias. Eram os apóstolos. Eles se foram, nós estamos aqui como apóstolos do Senhor, para continuarmos a fazer a mesma obra, para testemunhar de Cristo Jesus por onde quer que nós andemos, por onde quer que vamos, onde quer que você vá, que tu fales de Cristo Jesus, que tu não te cales, mas que testemunhe do poder, da graça, do cuidado do Eterno para com as suas vidas. Quando nós olhamos para os apóstolos, concluímos que eles foram especiais. Eles andaram com Cristo Jesus, andaram com Cristo. Amados, nós andamos com Cristo. Na verdade, aqueles que desejam, andam com Cristo 24 horas por dia, sem descanso. Com chuva, com frio, com sol, calor ou não, é possível andar com Cristo Jesus sem parar. Oh, glórias! Os apóstolos tinham suas limitações? Sim, tinham suas limitações. No entanto, nós não temos essas limitações porque o Espírito Santo de Deus é conosco. O Espírito Santo de Deus habita no nosso coração. E onde quer que tu estejas, é necessário que você esteja de bem, vendo a graça e vivendo a verdade de Cristo. E o Espírito Santo há de encher a tua vida e você sentirá a presença do Todo-Poderoso, do Messias no teu coração. Essa é a verdade que nós precisamos acreditar, irmãos. Acreditar e viver. Um dos grandes problemas nossos ultimamente é que nós não temos crido verdadeiramente em Cristo. A nossa fé está um tanto quanto assim, vacilante. É necessário que haja uma fé firme no Senhor, uma fé verdadeira, para que nós possamos seguir ao Criador por onde quer que Ele andar e por onde quer que Ele nos enviar. Nós não podemos perder o Senhor de vista jamais, amados. Nós não podemos perder a Cristo Jesus. E Ele pergunta a cada um de nós: você me ama? Você me ama? Tu me amas?
Eis a pergunta de Cristo Jesus, uma pergunta que deve nos incomodar, porque ela leva-nos a uma reflexão para que possamos rever os nossos conceitos, nossos princípios, e se de fato nós amamos ao Senhor. Será que de fato nós amamos ao Todo-Poderoso, amados? Temos que analisar e colocar o Senhor no alto da nossa vida, no lugar mais importante, para que assim Ele seja honrado e Ele seja glorificado na nossa existência. Mas hoje quero, de certa forma, deixar no foco o apóstolo Pedro. Quem era Pedro, irmãos? Mais um daqueles que foram chamados para servir a Cristo Jesus. Ele era especial? Pedro, ele era especial? Não, era mais um dentre a multidão que creu em Cristo Jesus e que seguiu os passos do Todo-Poderoso. Era alguém que andava com Cristo, alguém que tinha comunhão com o Todo-Poderoso, mas era um homem sujeito ao fracasso. Todos nós somos sujeitos ao fracasso. Você é sujeito ao fracasso. Mas que tipo de fracasso? O pecado que anda de todas as formas tentando nos afastar do Senhor. O pecado que tenazmente nos assedia, que nos tenta derrubar, que nos tenta afastar do Mestre. O apóstolo Pedro também era sujeito ao mesmo pecado. Era sujeito à mesma situação. Nós olhamos para ele e achamos que era um homem muito especial. Andava com Cristo. Apóstolo do Senhor. Como é que este homem pôde negar ao Todo-Poderoso? Como é que ele pôde negar a Cristo? E essa pergunta ela cai sobre nossas cabeças e cai sobre os nossos ombros. Como é que nós podemos negar a Jesus? Como é que nós podemos negar a Cristo? Amados, olha só, nós conhecemos a Jesus melhor do que Pedro. Acreditam nisso? Nós conhecemos a Jesus infinitamente melhor do que Pedro conheceu. Pedro conhecia Jesus no breve espaço de tempo que conviveram. Quantos anos? 3 anos? 4, 5, sei lá, ninguém sabe ao certo quantos anos. Mas aproximadamente 3 a 4 anos. Aproximadamente isso. Este foi o tempo de comunhão de Pedro com Jesus. É possível conhecer? Sim, andavam juntos, comiam juntos. Acreditavam nos mesmos princípios. Mas nós conhecemos a Cristo infinitamente mais do que Pedro. Se Pedro era indesculpável, nós muito mais. Muito mais, amados. Mas por que eu faço essa afirmação? Pedro conhecia Jesus porque andava lado a lado. Nós conhecemos a Jesus porque andamos lado a lado e temos a palavra que nos traz toda a revelação possível e necessária para uma comunhão verdadeira com o Criador. Veja que maravilhoso, amados. Olha só, hoje nós temos aqui na Bíblia todas as informações necessárias para que a nossa fé seja alicerçada verdadeiramente. Pedro, ele tinha sim muita fé, porque ele olhou para Jesus, um camarada que andava falando do Salvador de Jeová. Olhou para Jesus, vou segui-lo. Foi chamado, vou segui-lo. Não tinha muitas informações. Algumas profecias, claro, apontavam para o Messias, mas havia tantos Messias naquela época, tantos que apresentavam-se como Cristo, como Messias. Como acreditar que aquele era o verdadeiro? É impossível para nós não sabermos quem é Jesus. É impossível. Só existe um Messias para nós, é o Messias que está na Bíblia. E a pergunta continua a mesma. Tu me amas? Mas por que nós não nos doamos verdadeiramente a Cristo? João capítulo 18 relata os momentos do fracasso do apóstolo Pedro. Aquele que foi interrogado por uma mulher e ele disse, não conheço, não sei quem é este Messias, não sei, não ando com ele, nunca tive contato com ele, desconheço totalmente. Foi nesse aspecto a resposta do apóstolo Pedro. E nós jogamos pedra no Pedro. Jogamos pedra nele. Mas como é que Pedro pôde negar a Jesus? Como é que nós podemos negar a Jesus?
Como é que nós podemos negar a Jesus, esse que se revelou a nós, esse que nos abençoou, que nos tirou do pecado, nos deu uma nova vida, abriu o caminho da salvação, nos ensinou a andar no caminho da salvação e disse: olha, eu tenho um lugar para você, eu tenho um lugar especial para você, vou te preparar um lugar especial. Como é que nós temos coragem de negar esse Senhor? Como é que nós temos coragem? Queridos, nós temos que rever esses conceitos de salvação. Temos que rever os nossos conceitos de salvação. Será que nós não estamos andando segundo a nossa própria fé? Mas como segundo a nossa própria fé? Uma fé particular, somente sua. Uma fé que você criou para você mesmo. Nós temos que andar na fé, aquela que tem os alicerces na palavra. Os princípios que estão alicerçados na palavra. E nós não podemos, amados, jamais brincar nessa caminhada, porque é muito séria, é muito séria. Pedro negou a Cristo Jesus. Quantas vezes nós não vigiamos o suficiente e negamos a Cristo? Pensa, nós temos que ter coragem de pensar. Aí você talvez até conclua: eu nunca neguei a Jesus. Não? E a mentira que você contou ontem? A pessoa que você enganou na semana passada? As ações pecaminosas que trabalharam dentro da tua mente? Os teus olhos, as portas da alma, que contemplaram aquilo que o Senhor não permite? A tua falta de tempo para Cristo. E vai por aí. Tudo isso, irmãos, não deixa de ser uma forma de negar aquele que me pergunta e te pergunta: tu me amas? Você me ama? Temos que refletir muito a respeito dessas questões. Mas vamos para João capítulo 21 e ouçamos aquilo que Pedro disse para Jesus. Primeiro a pergunta de Cristo: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Você ama a Jesus mais do que os outros? Você sabia que tu precisas amar Cristo mais do que teu esposo, mais do que teus filhos, mais do que teu pai? Tu precisas amar Jesus mais do que todas as coisas? Sabia disso? E ele tem que se esforçar para amar Jesus mais que você ama? Essa é uma verdade. Esse amor para com Cristo, ele é particular, é somente teu. E Cristo Jesus pergunta a Pedro: olha, Pedro, tu me amas? Tu me amas. Amados, muitas vezes nós não entendemos a resposta de Pedro. Não entendemos porque Jesus não se convenceu do amor de Pedro. Para que nós possamos entender essa questão, há duas formas de traduzir amor. Há dois verbos no grego que foram traduzidos por amor. E eu quero que vocês entendam isso, para que nós possamos compreender aquilo que Cristo pergunta a Pedro. E nós vemos que Cristo pergunta da seguinte forma: Pedro, tu me amas? Ou seja, Pedro, agapaor? Pedro, agapaor? Esse agapaor, irmãos, ou agapau, amor incondicional, amor ardente, supremo, total. Foi esta forma de amor que Pedro foi interrogado. Foi essa interrogação que Jesus fez a Pedro: olha, Pedro, tu me amas de forma incondicional, tu tens um amor ardente para comigo, um amor supremo, um amor maior do que todas as coisas? E Pedro responde: tu sabes que te amo. O outro verbo traduzido como amor, filéu. Filéu significa gostar muito, afeto, grande amizade. E a resposta de Pedro a Jesus foi: tu sabes, filéu. Tu sabes, filéu. Ou seja, ele respondeu para Jesus: tu sabes, Cristo, que eu gosto muito de você, que eu tenho um profundo afeto para contigo, uma grande amizade, uma profunda amizade para contigo. Não era esta a resposta que Cristo queria ouvir do seu discípulo? E esta, muitas vezes, amados,
é a nossa resposta quando Cristo pergunta: tu me amas? Essa é a nossa resposta. Aí nós mandamos para Cristo: olha, Jesus, eu gosto muito de ti. Eu tenho um grande afeto. Tu és o meu amigo. Mas faltou o agapau, o agapau. Faltou este amor, irmãos, que é aquele amor que você abre mão de todas as coisas em prol de Cristo, em prol de Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que analisar muito todas as questões da nossa vida. A análise na vida do servo de Deus, ela precisa ser nossa amiga. Eu tenho que, todos os dias, no final do dia, fazer um balanço da minha vida. Quem faz isso? Raramente fazemos, não é verdade? Eu, particularmente, raramente faço. Mas temos que parar e fazermos um balanço da nossa vida. Levantei às 5 horas da manhã. O que eu fiz às 5 horas? Às 6, 7, 8 e vai por aí. O que foi que eu fiz? Onde Cristo foi exaltado na minha vida? Onde Cristo foi glorificado? Onde Cristo foi honrado? Será que eu honrei a Cristo? E vem também o lado difícil das respostas. Onde eu honrei o diabo? Onde eu exaltei o diabo? Onde eu glorifiquei o inimigo de nossas almas? Essa parte nós não gostamos de ouvir. Mas ela é pura realidade. É a pura realidade, amados. Porque se nós não vigiarmos, vamos pisar em falso, e a partir do momento que você pisa em falso, é gerado pecado na tua vida, é gerado pecado na minha vida. E se o pecado é gerado, quem é honrado? Pois é, o inimigo de nossas almas. Na verdade, nós vendemos o passe da nossa vida para ele. A Bíblia diz que o pecado nos separa do Senhor. Eis o porquê que devemos vigiar. Eis o porquê que devemos vigiar. E amados, não há pecadinhos, não há pecadões. Há pecado que te afasta de Deus. Há pecado que é exemplo de Pedro. Nega ao Criador. Nega a Jesus. Há pecados que te levam para a condenação eterna. Nós não podemos brincar jamais, queridos. Eis o porquê que é necessário estarmos atentos a cada instante, a cada minuto. E infelizmente nós não estamos tanto atentos assim. Nós não vivemos tão atentos. Não vigiamos o suficiente. E isso é de fácil constatação, amados. É só você refletir o que é mais importante na tua vida. Hoje, domingo, dia dedicado ao Senhor, dia do Senhor. Até que ponto o nosso dia foi do Senhor? Até que ponto o meu dia foi do Senhor? Tu me amas? Tu me agapau? Eis a pergunta de Cristo para nossas vidas. E nós tascamos daqui para lá. Ó Jesus, tu sabes que eu, filéu, tu sabes que eu gosto muito de ti, que eu tenho um apreço para contigo, um afeto, que eu curto, que eu te curto. Mas não é isto que o Senhor quer, irmãos. O Senhor quer homens e mulheres que abandonam tudo para servi-lo, a exemplo dos apóstolos. Quando aqueles homens que não conheciam a Cristo foram chamados por Ele, deixaram tudo para trás. Deixaram tudo para trás. O Senhor te chama dia após dia. Nós não temos tempo, porque as coisas que os apóstolos deixaram para trás estão vivas e nos prendem. As coisas que os apóstolos deixaram para trás nos prendem. Aqueles que são mais corajosos vão de falar: ah, mas os apóstolos eram os apóstolos. Os apóstolos eram os apóstolos. Aí, olha os apóstolos. Sabe o que eles queriam, amados? Você sabe o que os apóstolos queriam? O seu lugar no céu. É por isso que eles deixaram tudo
por Cristo Jesus. Porque eles entenderam a mensagem de salvação. Eles compreenderam que era melhor deixar tudo nesta vida, perder tudo nesta vida, para um dia estar na glória com Cristo. Infelizmente, nós temos visto que nesses últimos tempos tem sido muito difícil. Outro engano que o diabo coloca no coração das pessoas: nos dias de Cristo era mais fácil. Era bem mais fácil, nos tempos de Cristo, era o Messias que andava com eles. Queridos, todo mundo falava mal de Cristo Jesus. Todos apontavam para Jesus, principalmente a igreja. Filho de Beelzebu, enganador, embusteiro, falso profeta, falso Messias. E aqueles camaradinhas tiveram coragem de andar com Cristo. Tiveram coragem. Hoje, amados, é infinitamente mais fácil. Às vezes nós achamos que é bem mais difícil, mas não é. É bem mais fácil. É fácil andar com Cristo Jesus. Só que você será apontado também. Mas o que importa ser apontado. Se o Messias foi, porque nós não podemos ser. Mas o que importa, irmãos, é a pergunta de Cristo para nossas vidas. Tu me amas? Tu me amas? Eu sei que nesta noite nós vamos sair deste lugar e vamos sair daqui incomodados com esta pergunta de Cristo Jesus. E é Cristo que te pergunta: tu me amas? Qual a tua resposta? Agapau ou filéu? Qual a tua resposta? Qual a tua resposta? Pedro corajosamente abriu a boca e disse: tu sabes que te amo. Tu sabes que te amo. Pedro não entendeu que Jesus não queria a amizade dele. Que Jesus não queria o afeto. Que Jesus não queria alguém que olhasse apenas para ele. Jesus, o cara. Não, ele não entendeu que Jesus queria o coração 100% para ele. Uma dedicação incondicional, um amor incondicional, uma totalidade de vida. Esta era a resposta que Jesus esperava do seu servo, do seu apóstolo, do seu discípulo. E Cristo insiste. E aí, Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas? E Pedro, com seu coração endurecido, continuava falando: olha, Jesus, filéu. Jesus, filéu. Jesus, filéu. Jesus olha para cada um de nós e pergunta-nos: agapau? Agapau? E nós respondemos: Jesus, filéu. Jesus, filéu. E provamos isso porque dizimamos na igreja. E provamos isso porque colocamos um adesivo, aqueles que têm coragem, colocam adesivo no carro: Jesus Cristo é o Senhor. Ou coisa parecida. Uns carregam no peito uma frase: Jesus é o Senhor. E vai por aí. Alguns vão para a internet e publicam lá memes: Jesus é o Senhor, aquelas fotozinhas bonitas, compartilha vídeo e essas coisas todas. Mas o coração de fato não está alicerçado em Cristo. E é isso que importa. E essas coisas são superficiais. Superficiais, amados. Nós temos que aprender que Jesus não nos quer de forma superficial, mas Ele nos quer de forma total. Nós temos que aprender essa realidade. E Ele diz na palavra de forma clara que Ele nos comprou, misericórdia. Ele nos comprou, amados, que somos servos dEle. Ninguém quer ser servo de Cristo, principalmente quando vamos para o grego e descobrimos que servo é sinônimo de escravo. Traduzido para o português como servo, mas o correto seria escravo. O Senhor diz que nós somos escravo dele. Escravo. E escravo não tem vontade. Escravo é para servir. Só que nós somos escravos cheios de vontades. E se fôssemos de fato escravos como havia antigamente, não sairíamos do tronco, porque seríamos escravos desobedientes ao seu Senhor.
Esta é a realidade. E nós temos, amados, enquanto há tempo, buscar de fato servir a Jesus, colocando-o em primeiro lugar, dedicando-nos a Ele, amando-o de forma profunda, verdadeira, a ponto de deixar todas as coisas para trás, porque o Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor supre as nossas necessidades. Quando nós achamos que tudo vai muito mal, e vai mal, é porque nós não temos colocado o Senhor no lugar correto. Nós vivemos uma vida capenga, uma vida de aleijado, andamos de muletas, não conseguimos dar passos firmes diante do Senhor, porque a nossa fé é tão pequena, e as coisas vão de mal a pior, porque nós não cremos de fato naquele que diz: você, Agapau, tu precisas me amar, tu precisas entregar-se a mim, porque eu te comprei, para que tu sejas minha propriedade. E a palavra diz: o justo não fica desamparado. Às vezes você está vivendo desamparado. Eu não sei o que se passa na tua vida, no teu coração, mas talvez você se sente desamparado. O capeta faz isso com a gente. O capeta, ele puxa o teu tapete. Ele quer te derrubar, dia após dia. E ele vai plantando uma pedrinha sobre pedrinha. E vai construindo uma barreira diante de nós. Uma barreira que muitas vezes é um tanto quanto imperceptível no início. Só que nós vamos nos acostumando com ela. É uma pedrinha, outra, aí você levanta a cabeça para olhar o outro lado, e vai levantando a cabeça, e daqui a pouco você só vê a pedra na frente. Você acostumou com aquilo ali. É o diabo que vai roubando a tua visão. Ele vai fechando a tua visão. Ele vai arrancando a tua fé no Senhor. E vai fazendo isso aos poucos, quase imperceptível. E quando você acorda, está no inferno. Infelizmente, essa é a realidade. Porque não consegue ver a necessidade de amar a Jesus e viver Cristo sobre a face da terra, e se deixa levar. E quando a morte chegar, o portal para a eternidade, que te leva para o céu ou para o inferno, esta pessoa acorda na perdição. Nós não podemos nos deixar pegar desprevenidos. O Senhor não te permite andar desprevenido. O Senhor quer que você ande atento. Estejas atento. A palavra chama a atenção para isto, que devemos andar atentos, vigilantes, observando todas as situações, não nos deixando de forma alguma dominar pelas necessidades dessa terra. Qual a tua necessidade nessa terra? Ela tem dominado a tua vida? Você vai de mal a pior. O teu amor para com Cristo é filéu. Você tem apenas admiração pelo Senhor. Ainda não morreu para si mesmo, para que Cristo Jesus domine a tua vida. Amados, às vezes nós queremos tampar o sol com a peneira. Tampar o sol com a peneira é legal. Você coloca a peneira sobre a tua cabeça, o sol passa. Não é assim? Nós não podemos, amados, nos deixar enganar, queridos. Oh, meu Deus, não te deixes enganar, não te deixes enganar. Não subestime Deus. Não subestime aquele que é a própria justiça. Não subestime aquele que deixou escrito para nós, glórias a Deus por isso, eis a nossa vantagem sobre os apóstolos. Deus deixou tudo escrito para nós, a revelação está aqui diante de nós, amados. Eis a revelação do Senhor, eis a revelação de Deus, eis a revelação do Senhor. Deixe que esta revelação adentre o teu coração, coma esta revelação, alimente-se dela, conheça o Deus da palavra, saiba quem é este Deus, viva este Deus, não brinque de ser crente, porque a igreja tem levado as pessoas para o inferno.
Oh, meu Deus! O diabo tem colocado no coração de muitos o seguinte: frequente a igreja. Faça tudo que a igreja manda. Mas não precisa frequentar o céu, nem fazer a vontade de Cristo. Queridos, esta é uma realidade triste. Muito triste. Porque o que tem marcado o coração destes é o filéu. Apenas o filéu. Eu gosto muito de Deus. Eu gosto muito de Jesus. Pedro, ele gostava muito de Jesus. Mas foi necessário esse sacode. Cristo deu um sacode nele. Cristo deu um sacode em Pedro. Olha, Pedro, acorda, Pedro. Acorda, eu não quero o teu afeto. Eu não quero o teu gostar. Eu não quero a tua amizade. Eu quero a tua vida, Pedro. Amas-me. Agapau. Pedro, agapau. Pedro, agapau. Era isto que Cristo queria ouvir daquele homem. E é isto que o Senhor quer ouvir de cada um de nós. Irmãos, vamos rever nossos conceitos, vamos. Vamos rever, amados, até que ponto Jesus é o nosso Senhor. Eis a pergunta de Cristo para cada um de nós. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Você me ama? Qual a tua resposta para o Senhor? Qual a tua resposta? Senhor Deus, que a nossa resposta seja: sim, Senhor. Oh, meu Deus, eu te amo, Pai. Eis aqui a minha vida, Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos, move de uma forma que eu fique, oh Deus, marcado, Senhor, que eu tenha a tua marca, que eu carregue a tua marca, que eu seja teu escravo, que eu seja teu, Senhor. Oh, meu Deus, que seja esta a minha resposta, que seja essa a resposta do teu povo, Senhor. Que não te respondam filéu, mas agapau. Que esta seja a nossa resposta para a tua honra e para a tua glória. Deus, desperta-nos para que entendamos a tua palavra, entendamos a tua verdade, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 924.